Voltamos aqui novamente para falar da parte de viagens, tá? É uma parte muito legal, muito bacana. Tem muita coisa para a gente falar sobre viagens, dentro de uma jornada 360. Eu não posso, né, deixar de falar da viagens. Posso até ser bem sincero com você e dizer assim, é um dos pontos que diferencia a gente quando a gente fala de CRM, né? Então a gente fala que o Trip é uma plataforma de CRM especializada em agências de viagens, porque nós falamos de viagens, nós temos modos de viagem, né? E várias outras características, como você deve ter percebido ali na parte de propostas, que diferencia. E nesse momento a gente vai falar exatamente sobre as viagens, os itinerários, vamos dizer assim, o ponto de início e fim, do ponto A ao ponto B da viagem, né? Então é aqui que a gente vai falar sobre isso. Onde é que a gente encontra isso? Dentro da área de viagens, principalmente aqui na parte de itinerários. Quando eu entro na parte de itinerários, é aqui onde eu vou poder criar exatamente todo o itinerário. Então a gente pode começar, por exemplo, pelo novo itinerário. E nesse novo itinerário eu já vou trazer alguns pontos bem importantes. Primeiro lembre-se, eu acho que boa parte das aulas estou falando em produtividade, né? Por quê? Porque eu reconheço, eu sei, e a gente vivencia dentro das agências, o tempo é muito corrido ali. Então a gente já traz algumas características já nessa vertente também aqui de viagens, como por exemplo, eu posso copiar uma viagem que já aconteceu. Olha que legal. Uma viagem bacana, vamos dizer ali, Orlando, né? Passeio em família Orlando, e aí eu tenho outras famílias que querem fazer o mesmo passeio, aí eu posso trazer essa vertente aqui, ele já traz aqui para mim as informações, né? E aí eu vou colocando o período, na hora que eu boto para criar a viagem, ele já vai estar trazendo aqui para mim exatamente os principais pontos. É claro que ele não vai copiar os dados, né, dos viajantes, né, das específicos da viagem que eu estou copiando, mas ele vai trazer para mim o principal ali, o day by day, as experiências, os destinos, ele vai trazer todas as informações aqui para mim. Mas vamos andar. Vamos pegar uma viagem que já existente aqui para vocês entender melhor como funciona. Lá na listagem, eu vou escolher aqui uma viagem. Observe família Cordeiro, Campos do Jordão, né? E aqui o que é que eu tenho, né? Eu tenho já os dados da viagem, a quantidade de viajantes, né? O viajante principal, que geralmente tem aquele viajante principal que tem um contato diretamente com o agente de viagens, né? O próprio agente, né? Aqui as informações e é importante a gente ver que dentro de uma tela só você tem toda a navegação sobre a viagem. Isso é legal. Pessoal, isso é produtividade, isso é usabilidade, isso é fácil para te ajudar. Então, por exemplo, na primeira aba ali eu tenho a apresentação. Nessa apresentação, observe que já veio uma imagem, e essa imagem, quando eu crio uma viagem, isso é muito legal, o próprio TripMe, ele busca na internet, ele tem diversas integrações, traz ela, e aí a gente traz também alguns textos mostrados ali no PDF, que vai querer ser gerado, também no aplicativo, né? E lembrando que esses textos podem ser alterados, ajustados também de acordo com o que você achar interessante. E também a imagem, tá? Eu lembrei aqui da imagem. No Day by Day, que é algo bem bacana de se falar, a gente já traz vários e vários recursos aqui. Você imagina como tem coisa legal aqui. Por exemplo, primeiro, todos os serviços. Não? Então, na hora que eu clico aqui nesses três pontinhos, eu tenho aqui as atividades, o aéreo, né, o trem, náutico, que são os tipos de serviços mais utilizados, né, nos day by day. Então, quando eu vou lá em atividade, por exemplo, eu vou clicar em atividade, né? Ele vai trazer aqui as informações aqui para mim. Ele vai trazer aqui, por exemplo, o que é que eu quero, qual é a experiência que eu vou utilizar. Eu coloco todas as informações de forma detalhada aqui, né? Pode fechar? Tenho também, por exemplo, o aéreo, que eu posso, por exemplo, colocar as informações do aéreo. Aí você, é muito dado. Não, não é não.
Por quê? Porque a gente usa integração. A gente tem diversas integrações com vários consolidadores e aí, após essa integração ser feita, né, na hora que você vem aqui para a parte aérea, você vai só colocar o localizador, ele já traz todas essas informações mapeadas. Mais uma vez, produtividade. É esse o que a gente busca te ajudar no dia a dia. É... Vamos seguir, né? E aí a gente tem vários outros, observe, tem o náutico, o trem, o hotel. Vamos entrar no do hotel. O hotel é muito interessante também, porque no hotel a gente tem integração. Isso é que é legal, né? A gente tem integração também. Você coloca ali o nome do hotel, a gente pode fazer a pesquisa de um aqui, ele traz o nome do hotel, e aí quando ele traz o nome do hotel aqui, ele traz as imagens, integrações, enfim, e isso já te ajuda, tá? Isso é uma integração. Então, ó, essas imagens todas aqui agora são exatamente de integração que nós temos, que a gente traz aqui para o nosso modelo aqui, né, para a nossa pesquisa que nós estamos fazendo de hotel. E aí, a partir do momento, eu vou botar o check-in, check-out, que é coisas específicas ali, ou informações específicas daquela hospedagem, tá certo? E depois eu salvo e ela fica ali dentro do meu day by day, né? Ponto legal, assim, também falando aqui, quando a gente fala ali na parte de roteiro, aqui na parte do day by day, observe a organização. Nós temos ali o pré-viagem nada mais é do que eu ter, por exemplo, né, tudo que antecede aquela viagem, né, ou um checklist, ou alguma outra atividade que precisa fazer, eu coloco no pré-viagem. E após isso, se você colocou do período X a Y, o próprio TripMe já mapeia o dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, e aí você vai organizando. E cada caixinha dessa você também pode navegar. Você pode ir navegando. Moacir, aonde essas informações vão aparecer? Elas vão aparecer basicamente em dois pontos principais. Primeiro, no aplicativo, que seu viajante vai ter à disposição dele. E segundo, também num link com todas as informações que ele pode também gerar o day by day e a partir daí gerar o conhecido livreto, né? Muita coisa, né? Ficou um pouco cansativo, mas vamos para o próxima aula e fica melhor. Ficou dúvida, volta e a gente já continua aqui falando um pouco mais das próximas aulas.